Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. O projeto de lei número 2633 de 2020 vai promover a grilagem de terras na Amazônia? Isto é um fato ou um fake? Nós optamos por esse modelo de PowerPoint gravado porque queremos trabalhar uma discussão com base em evidências, para no final responder essa pergunta. Apresentação do palestrante. Por que eu decidi trabalhar esse tema? Por que abordar esse tema? Bom, eu sou biólogo, meu nome é Marcos Araújo, eu sou biólogo com doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre pela UFMG em Minas Gerais. Em 2004, minha tese de doutorado ela foi pioneira em trazer a discussão sobre utilização de ferramentas de gestão pela qualidade na área de unidades de conservação no Brasil. Após a tese, nós fizemos uma aplicação prática das propostas no Parque Nacional do Caparaó e publicamos os nossos resultados no livro Unidades de Conservação no Brasil, da República Gestão de Classe Mundial. Posteriormente, com o sucesso desse projeto, a Cooperação Técnica Alemã nos convidou para levar essa experiência à Amazônia Legal e aplicar gestão por resultados nas unidades de algumas unidades de conservação do programa Áreas Protegidas da Amazônia, programa ARPA. Dessa experiência surgiu o livro Unidades de Conservação no Brasil, o caminho da gestão por resultados. Em função dessa experiência em trabalhar a gestão pela qualidade em organizações públicas de meio ambiente, eu fui convidado então em 2012 para fazer um trabalho de implantação de ferramentas de gestão à vista no programa Terra Legal, responsável então pela regularização fundiária. Então, em função dessa experiência que eu tive a oportunidade de conduzir, eu vou debater essa questão que está muito polêmica hoje em dia, se o projeto de lei 2633 vai promover a grilagem de terras na Amazônia. Qual a visão predominante, então, sobre o projeto de lei na comunidade internacional? Bom, nós tivemos essa matéria há pouco tempo, falando que deputados americanos pedem para a Maia que barre o projeto de lei da regularização fundiária. E a argumentação sempre é baseada nisso, que vai promover grilagem de terra, desmatamento descontrolado. O mesmo nós tivemos na Inglaterra, né? Europeus ameaçam retaliação ao Brasil por PL da grilagem. Então, o consórcio reunindo cerca de 96,8% dos varejistas ingleses, pressionando também o Brasil. E agora, recentemente, nós tivemos então uma petição que pede boicote dos supermercados alemães ao Brasil por desmatamento da Amazônia. Mas nesse caso aqui, o que a reportagem fala é sobre o desmatamento que irá ser provocado pelo PL apelidado de PL da grilagem. Então, será que isso é verdade? Essas matérias têm realmente, de fato, embasamento? Ou elas têm razão no que são colocados? Ou isso é um fake? Bom, a primeira questão que nós precisamos abordar é que a regularização fundiária ele é um tema complicado. É um tema extremamente complicado no Brasil. E aqui eu não vou falar sobre a história de terras no Brasil, que mostra o porquê disso, mas vou mostrar algumas reportagens. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou há pouco tempo que metade dos imóveis no país são irregulares. Ou seja, de 60 milhões de domicílios urbanos no país, 30 milhões não têm escritura. Então, ou seja, boa parte dos brasileiros que moram na cidade são grileiros. Para piorar a situação, vamos ver o caso, então, de Brasília. Brasília, nós podemos, então, afirmar que a elite de Brasília, parte da população de Brasília é grileira. Isso faz sentido? Então, essa reportagem ela demonstrou aqui que de cerca de 500 condomínios em Brasília, eles estão em situação irregular. Então, longe das asas do plano piloto. Ele aborda alguns condomínios, essa matéria aborda alguns condomínios de luxo em Brasília que foram criados em terras que foram griladas ou que não têm regularização fundiária ainda. Então, a reportagem aborda que hoje são cerca de 500 parcelamentos ou cerca de 500 condomínios com mais de 600 mil moradores.
e esses grileiros ocuparam terras públicas ou particulares irregularmente, parcelar e vender esses lotes. Então a gente poderia falar que a elite de Brasília, como eu disse no início, é grileira também. É uma outra questão, né, que se coloca muito é que o projeto de lei 2.633 estaria entregando o patrimônio público a um valor insignificante. A mesma reportagem do governo do Distrito Federal falando sobre a regularização em 54 condomínios de Brasília que se deu esse ano. Bom, a matéria, então, ela fala sobre o preço dos terrenos e no final eu grifei essa frase. Os terrenos de cerca de 900 metros quadrados terão valor médio a partir de 78 mil, valor bem abaixo do mercado. Ou seja, é tradição nos processos de regularização fundiária no Brasil que os terrenos sejam repassados aos ocupantes de boa fé a preços bastante módicos. Então essa ideia de que estaria entregando patrimônio público na Amazônia a preço de banana, ela não é verdade. Isso ocorre em todos os processos de regularização fundiária que ocorrem no Brasil. Dito isso, então vamos ver um pouco como que é a situação fundiária da Amazônia Legal. O que nós temos então? A Amazônia Legal ela ocupa uma área de cerca de 501,6 milhões de hectares, o que equivale a 61% da área do Brasil. 120 milhões de hectares são terras públicas e dessas 120 milhões, 63 milhões de hectares já foram destinados. Boa parte dessas terras se originaram dos processos de desenvolvimento da década de 70, principalmente do Plano de Integração Nacional, o PIN, que definia que a margem das rodovias federais eram áreas públicas destinadas a processos de assentamento da reforma agrária naquele período. Bom, 57 milhões de hectares, então, são terras a serem destinadas e que são objetos de trabalho de diversas legislações, como nós vamos ver aqui, que surgiram aqui no século XXI, destinadas à regularização fundiária na Amazônia. Então, o objeto do projeto de lei, ele foi expandido para todo o Brasil, mas na Amazônia Legal são esses 57 milhões. Uma parte delas já foi destinada, como nós vamos ver. Aqui também mostra, então, a estrutura fundiária da Amazônia Legal. Interessante a gente perceber que se fala muito que está indo contra as comunidades indígenas, as unidades de conservação, e não é verdade. Vocês podem ver no mapa, as áreas amarelas são terras indígenas já homologadas, e as áreas em verde, unidades de conservação de proteção integral, verde mais escuro, unidade de conservação de uso sustentável, verde mais claro. E da Amazônia Legal, então, nós temos 227 milhões de hectares, ou seja, 45% dessa área já destinada à proteção. Ou seja, em amarelo, nós temos 110 milhões de hectares destinados a reservas indígenas, 75 milhões de unidades de conservação federais estaduais de uso sustentável e 41 milhões de unidades de conservação de proteção integral. E temos cerca de 1 milhão, no tracinho vermelho, em terras quilombolas. Então, vocês vejam, quase metade da Amazônia Legal já foi destinada para ou unidades de conservação ou terras indígenas. Então, como eu falei, o objeto de trabalho do projeto de lei são 120 milhões, são as terras públicas. Só que parte dessas terras públicas, como nós vimos, já foram destinadas. Então, e aí marcado em marrom, está as glebas públicas, objetos desses projetos de regularização fundiária do século XXI. E eu vou chamar a atenção ali para vocês onde está a seta vermelha. Aquilo é o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, parque pertencente ao governo federal. Nesse próximo slide, então, nós já temos as áreas em vermelho, que são áreas que já foram das glebas daqueles 120 milhões de hectares de áreas públicas. Então, essas áreas em vermelho já foram destinadas. E vocês vejam lá a seta vermelha apontando. Aquela área mostrada na figura anterior é destinada ao Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Ou seja, então, 73 milhões já foram destinados em glebas federais.
A área não destinada, 57 milhões, e estão distribuídas em cerca de 2.000 glebas federais em toda a Amazônia Legal, que são essas áreas, então, em verde. Essas são as áreas objeto dessa legislação de regularização fundiária. E as áreas em rosa são áreas que já foram destinadas em outras épocas. Bom, a regularização fundiária na Amazônia no século XXI. Isso é um ponto muito importante da gente abordar, que a primeira demanda para a regularização fundiária veio do Plano Amazônia Sustentável. Então foram os próprios ambientalistas que chegaram à conclusão: se nós não temos área destinada, nós não temos como fiscalizar, não sabemos a quem pertence a área, não sabemos a quem punir no caso de um desmatamento ilegal. Então, o Plano Amazônia Sustentável, lançado em 2008, quando a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, um dos objetivos do compromisso por uma Amazônia sustentável é implementar o zoneamento ecológico e econômico e acelerar a regularização fundiária. Então, esta é uma demanda dos próprios ambientalistas que surgiu nos diversos debates de como poderíamos controlar o desmatamento na Amazônia. Então, como que agora isso já vai trazer a grilagem de terras na Amazônia? Bom, então o objeto desses projetos de destinação, como o projeto de lei 2.633, são 57 milhões não destinados que estão marcados em roxo. É uma área muito grande, equivale a um estado de Minas Gerais, para vocês terem uma ideia. Então, como eu falei, o Plano Amazônia Sustentável, ele demandou a regularização fundiária e a partir daí nós tivemos diversas legislações para isso. Então, em 2009, a Lei 11.952, que foi a primeira lei, e o que ela falava? Ocupações até 1.500 hectares, tamanho das ocupações a serem regularizadas, a data de corte, dezembro de 2004, necessidade de vistoria, que é o que tem causado muita polêmica também, sem vistoria até 4 módulos fiscais. Depois, no governo Temer, essa lei foi alterada pela medida provisória 759 de 2016, foi convertida na Lei 13.465, aumentou então o tamanho das ocupações para 2.500 hectares, a data de corte subiu para julho de 2008, continuou sem vistoria até 4 módulos fiscais. E aí veio a medida provisória 910 de 2019, que perdeu a validade, foi substituída então pelo projeto de lei 2.633. Então, tamanho das áreas a serem regularizadas até 2.500 hectares, foi uma mudança em relação à MP 910, que previa até 15 módulos fiscais. A data de corte ela subiu, mas no projeto, a medida provisória falava em 2014, o projeto de lei mantém em 2008, e aumentou a proposta de área sem vistoria até 6 módulos fiscais. Então, já existe um histórico de legislações voltadas para a regularização fundiária na Amazônia, visando atender o Plano Amazônia Sustentável. E a justificativa do projeto de lei, nós vamos ver aqui mais adiante com dados, destaca-se ainda que as informações disponibilizadas, 78% das propriedades a serem regularizadas possuem até um módulo fiscal, e 89% até 2 módulos fiscais, 96% até 6 módulos fiscais, sendo que até 4 módulos fiscais é considerada agricultura familiar. Então, ou seja, a legislação vai beneficiar o pequeno produtor, o agricultor familiar. Então, de onde se tirou a ideia que vai beneficiar o grileiro? Bom, então, para implementar a primeira lei 11.952 em 2009, foi criado o programa Terra Legal, que era então destinado a fazer isso, né? Criado para executar a lei 11.952, que tem o objetivo de promover a destinação e a regularização fundiária de terras públicas federais não destinadas na Amazônia Legal. Então, em função do programa Terra Legal, do meu trabalho junto ao programa Terra Legal, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, foi a ideia de fazer então essa videoaula. Pra vocês terem ideia, o programa Terra Legal, então, ele se propôs no início, né, lá em 2009, quando foi criado, que nos próximos 3 anos ele ia regularizar 296 mil posses de até 15 módulos fiscais. Ou seja, a meta deles era regularizar quase 300 mil posseiros na Amazônia.
princípio, ele teve uma estrutura híbrida entre o INCRA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, duas secretarias, né? Uma secretaria no Ministério do Desenvolvimento Agrário, secretaria extraordinária, e uma superintendência no INCRA. Então, era a estrutura híbrida para tocar o programa Terra Legal. Depois, em 2017, com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi criada, então, a Subsecretaria de Regularização Fundiária na Casa Civil, uma estrutura ligada à Casa Civil, então. Para vocês terem ideia, o programa Terra Legal tinha em torno de 300 servidores distribuídos em 12 divisões regionais. E essas 12 estavam distribuídas nos 9 escritórios, nos 9 estados da Amazônia Legal. Então não é uma estrutura pequena, é uma estrutura bastante pesada para desenvolver essa tarefa. E aqui um ponto extremamente importante. O primeiro passo para destinar uma terra pública é consultar os órgãos interessados. Então, em 2013 foi criada uma Câmara Técnica de Destinação, que a finalidade era então consultar os órgãos se havia interesse por aquela área. E ela era composta pelo SEAD, o INCRA, o ICMBio, a FUNAI, esses órgãos que eu queria destacar. Então, o primeiro passo para destinar, olha, FUNAI, você tem interesse nessa área para criar reserva indígena? ICMBio, você tem interesse nessa área para criar unidade de conservação? Então, se o primeiro passo é consultar o interesse desses órgãos, como que o projeto está contra as populações indígenas ou contra a conservação? Então isso é um fake que se criou por aí, porque por pessoas que não conhecem o processo, como se dá o processo de destinação das terras federais na Amazônia Legal. E as principais fases do processo de titulação, então, a partir do momento que foi feita a consulta, não há interesse, então as glebas são certificadas, né? Feito o georreferenciamento e aí consultados os órgãos de interesse, o geocadastro, ou seja, georreferenciar a parcela e o ocupante que está lá dentro, analisar os documentos desse ocupante. Então, até o módulo fiscal a titulação é gratuita, de 1 a 4 módulos é onerosa, ele paga um preço menor, como nós vimos, isso é o padrão no país, isso não é benefício para a Amazônia Legal, não é nada, todo o processo de regularização fundiária é desse jeito. E a partir do momento que é feita, então, a emissão do título, a cobrança do controle e a monitoramento de cláusulas resolutivas, como nós vamos ver aqui. Ou seja, se o ocupante, né, que passa a ser o dono da terra, se ele não respeitar algumas cláusulas, essa terra pode ser tomada, ou seja, a titulação, o título, ele é cancelado. E uma dessas cláusulas resolutivas é o respeito à legislação ambiental. Ou seja, então, se nos próximos 10 anos o proprietário não respeitar a legislação ambiental, o título pode ser cancelado. Então, como que o projeto vai promover grilagem de terras com essas condições? E aí, de onde então surgiu a ideia? Né? Eu tive uma experiência com o projeto Terra Legal, como eu falei no início, de implantação de melhorias gerenciais. Por volta ali de 2012, então, foi feito um trabalho da cooperação alemã junto ao programa Terra Legal, ofertando pequenas consultorias para melhoria do desempenho do programa. Então foram 3 consultores envolvidos, foi feito um responsável pelo trabalho de desenvolvimento organizacional participativo, com toda a pesquisa operacional, pesquisa de percepção, mapeamento, pesquisa documental e diversas outras ferramentas. Um planejamento estratégico e matriz lógica do programa foi construída naquela época por um segundo consultor, e eu fiquei responsável então pela definição de indicadores, metas e construção do sistema de monitoramento dos painéis de gestão à vista. Daí surgiu esse documento, então, implantação, foi o relatório do trabalho da ferramenta de gestão à vista no programa Terra Legal. Então, como eu falei, foram feitos diversos seminários pelos 3 consultores junto às equipes do Terra Legal para planejamento estratégico e definição de metas. Então, nós trabalhamos na época a definição de diversas metas para o programa a serem cumpridas, para justamente alcançar aqueles 296 mil títulos que se previa no início do programa.
Então foram definidas diversas metas por estado, por várias questões, e o acompanhamento através desses gráficos de acompanhamento de metas, onde a linha pontilhada é a meta, a barra é o realizado. Vermelho, meta não alcançado, verde, meta alcançada. A partir daí construímos um protótipo de painel de gestão à vista, e a partir do momento que o painel, então tínhamos indicadores para georreferenciamento de parcelas, para análise de processo e para emissão de títulos, que são três grandes blocos, diríamos, os três macroprocessos do processo de titulação. E a partir daí, eles construíram o painel definitivo, um painel até muito bonito de gestão à vista para o programa Terra Legal. E além disso, das metas pactuadas, o que a consultoria recomendou na época? A situação era tão complexa e as metas tão desafiadoras, e o caos apontado nos diagnósticos dos demais consultores, a gente apontou para o Terra Legal, eu fiz essa proposta para o programa Terra Legal, que só havia uma metodologia capaz de fazer com que eles cumprissem a meta, que é a aplicação da produção enxuta, ou seja, também conhecida como Lean Manufacturing, e no caso, que são processos administrativos, chamado Lean Office, ou seja, Lean para processos administrativos. Infelizmente, a sugestão não foi aceita, eu não tive muito contato depois com o programa Terra Legal. Aí eu cheguei a analisar, vou mostrar aqui para vocês, os resultados de uma auditoria do Tribunal de Contas da União, mostrando então que o projeto ficou muito além de alcançar suas metas. Em função, eu avalio, como eu vou mostrar de vocês, deficiências gerenciais. Então, os resultados do programa Terra Legal. Um resultado super importante que nós precisamos destacar. Isso veio do trabalho de Andrade, por volta de 2016, é um trabalho, ele é sem data, mas lendo o trabalho, foi possível identificar que ele foi feito em 2016. Então está marcado em amarelo, que ele destaca bastante, os resultados da análise indicam divergência com o senso comum de que os beneficiários seriam grileiros. A maioria dos beneficiários, eles nasceram na Amazônia e participam de associações, o que mostra um capital social grande, grau de organização. E além disso, e mais importante, mais de 95% ocupam áreas de 4 módulos fiscais, como já tinha sido apontado na justificativa do PL 2663. E que se enquadram no perfil de agricultor familiar, sendo esta a atividade econômica predominante. Então, vocês vejam, todas aquelas matérias que saíram nos jornais internacionais, toda aquela pressão está indo contra os agricultores familiares da Amazônia. Um projeto de grande benefício social, por falta de informação, está sendo altamente criticado. Um segundo ponto, evolução do orçamento, né? Então, o projeto, ele executou orçamentariamente em torno de 370 milhões, então não foi pouco dinheiro para fazer georreferenciamento, todo o trabalho, fora o custo dos 300 funcionários envolvidos. Então, eu imagino que isso é um projeto que deva ter custado de meio a 1 bilhão de reais. Vocês vejam que a partir de 2015 a execução orçamentária foi muito baixa e daí continua assim em diante. A questão da titulação. Nós vimos, o programa tinha se proposto a titular 296 mil posses, ele conseguiu alcançar 29.798, ou seja, quase mais ou menos 10% do proposto. Destinou uma área de 13 milhões, então dos 57 milhões destinaram 13 milhões, falta aí em torno de 44 milhões. E a área georreferenciada 70 milhões, ou seja, georreferenciou 70 milhões e destinou 13, ou seja, 20%. Os desempenho muito ruim, vamos dizer. O que mostra que a nossa proposta de aplicação do Lean Office era a única solução que daria conta de um projeto tão complexo. Vocês vejam o gráfico de titulação, mostra que ele aumentou a partir de 2012, 2013, 2015 foi o pico e daí foi só caindo desde então. Como mostrado, meta de 296 mil posses regularizadas. Meta de 10, alcançou 10%.
E se você consultar a base do Terra Legal na internet, disponível, mostra que tem 89 mil processos em análise, ou seja, fez 89 mil parcelas georreferenciadas, fez o geocadastro, isso ainda está em análise. É realmente o resultado muito ruim do programa Terra Legal. Então ele foi reprovado por deficiência gerencial na minha visão. E também reprovado por sistemas deficientes, os sistemas computacionais deficientes do programa. E aí eu vou trazer aqui para vocês rapidamente algumas conclusões, alguns achados também da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas no programa Terra Legal. Então ele foi feita essa auditoria, ela foi aprovada agora em 2020 para fiscalizar o programa. E os achados? Então, como já foi mostrado, houve uma diminuição de rendimento aí de 80% do rendimento operacional do programa no período de 2014 a 2017, né? Chegando a praticamente zero em 2019. E o que o tribunal ele falou? Definição precária de objetivos e metas. Então, acredito que o programa ele vinha definindo objetivos, né? Em 2012 nós fizemos, depois eu não acompanhei se mantiveram esses planejamentos, mas eu acredito que sim, tenham mantidos. Só que por deficiências institucionais e operacionais, o rendimento foi muito ruim. Ou seja, em 2012 a gente já tinha visualizado, olha, se não der um choque de gestão nesse programa, e um choque de gestão somente poderia ser dado, não adiantava mapear processo, não adiantava nada, é só uma metodologia como o Lean Office que poderia dar um choque de gestão nesse programa. Então, pelo TCU também, reprovado por deficiência gerencial, e reprovado sistemas deficientes, sistemas computacionais deficientes. Outro achado dentro dessa diminuição operacional, né, que a gente já mostrou lá, ou seja, ele georreferenciou 70 milhões e destinou 13, ou seja, a diferença é muito grande, né, a área georreferenciada versus a área titulada. Novamente reprovado por deficiência gerencial e reprovado por sistemas computacionais deficientes. Outro achado dentro uma outra questão dentro desse achado, que é muito importante. Então se fala que que está contra os povos indígenas, a conservação. Vejam então aquela Câmara Técnica de Destinação, ao tempo que os órgãos gastaram para falar para o Terra Legal se tinha interesse ou não. Principalmente a FUNAI, coisa de 1.100 e tantos dias, mais de 3 anos para dar um retorno. Não tem condição uma questão dessa. O MMA menos eficiente, mas em alguns estados ele gastou quase 1 ano para dar essa resposta. Se tinha ou não interesse. Porque o fato de ter uma área não quer dizer que ela tem aptidão para ser uma terra indígena ou ela tem uma aptidão para ser uma unidade de conservação, porque você tem que preservar de acordo com algum critério, ou representatividade de espécies, ou representatividade de ecorregiões, fitofisionomias. Então, fora disso, não tem motivo, só porque a área for oferecida, criar uma unidade de conservação. Você não tem estrutura depois para manter isso tudo. Então, reprovado, todos esses órgãos, não podemos dizer reprovado por deficiência gerencial. E isso é uma vergonha. O Terra Legal punha a área à disposição e o órgão não dava resposta tempestivamente. Um outro achado. Ausência de medidas para retomada e destinação de 887 mil hectares, no valor de 2,4 bilhões, referentes às áreas cujos projetos foram indeferidos. Ou seja, o cara entrou com a documentação, fez o geocadastro, pediu, o Terra Legal falou, não, você não se enquadra nessas características. E aí não tomou providência para retirar o poceiro lá. Novamente reprovado por deficiência gerencial. Um achado importante para a nossa área. Houve desmatamento de
de mais de 82 mil hectares em áreas do programa após a Lei 11.952, porque nós vimos que ela tem a cláusula resolutiva, né? Ou o cara ocupou até 2004 e depois que ele ocupou, que ele titulou, ele não poderia desmatar mais do que o previsto no Código Florestal, né? Ou seja, tal situação foi causada. Particulares que desmataram após o exercício de 2008, aliás, 2008 foi mudado pelo Temer a data, né? Como mostrado, e beneficiários do programa que desmataram acima do limite de 20%. É uma causa resolutiva, então o programa Terra Legal teria que ter cancelado o título dele por causa disso. Então, novamente, o programa é reprovado por deficiência gerencial e por sistemas deficientes, ou seja, os sistemas não eram capazes de identificar que aquele proprietário que já tinha recebido o título desmatou além disso e avisado para as equipes, olha, desrespeitou uma cláusula resolutiva. Então, com base nisso, nós chegamos à seguinte conclusão. Em relação à pergunta inicial, né, o projeto de lei 2.633 de 2020 vai promover grilagens de terra na Amazônia? Isso é fato ou fake? Com base em evidências, nós deixamos então claro para vocês que isso é um fake. O projeto ele não promove grilagem de terras, pelo contrário, ele apoia agricultores familiares. É um projeto com grande apelo social e que tem a condição de contribuir com a ideia inicial do Plano da Amazônia Sustentável, que a partir do momento que ele é dono da terra, você tem como fiscalizar e punir aquele proprietário de desrespeitar a legislação ambiental. Então, a segunda conclusão, o debate, para nós, isso é muito claro, o debate ele não deve se dar em torno da questão ser a favor ou contra o projeto de lei 2.633. Ele deve se concentrar, então, em como vamos tornar o INCRA um órgão eficiente e seus sistemas computacionais mais inteligentes a um custo razoável para que cumpra o enorme desafio social da regularização fundiária na Amazônia. Este é o grande problema. Nós temos que melhorar, dar um choque de gestão em órgãos como o INCRA e choque de gestão e melhoria de seus sistemas computacionais. E por último, que a minha área eu atuo, eu sou criador da Plataforma Integrada de Apoio e Gestão Ambiental Municipal, uma startup. Uma conclusão importante então para o nosso setor é que nos Estados Unidos nós temos empresas privadas em parceria com o setor público já enviando foguete tripulado ao espaço. Quem teve a oportunidade de ler o livro do Elon Musk sobre a história da SpaceX, que é a empresa dele que constrói esse foguete, ele começou como uma startup, vendeu essa empresa, ganhou muito dinheiro, fundou a Tesla e depois fundou a SpaceX. E hoje está enviando um foguete tripulado ao espaço. E no Brasil, quando é que nós vamos utilizar a nova criatividade das startups para ajudar a resolver os problemas de ineficiência do setor público e promover uma retomada econômica pós-pandemia de forma eficiente e eficaz? E eu estou falando o que eu sinto na pele, como um empreendedor, como criador de uma startup que quer trabalhar a revolução da gestão ambiental pública no Brasil e não tem oportunidade de financiamento e nem a oportunidade de aplicar essas inovações no setor público. Então está na hora esse momento de pensar a retomada pós-pandemia, como que nós vamos abrir toda a gestão pública para que a criatividade das startups possam ajudar a dar esse choque de gestão e esse choque de inteligência em seus sistemas computacionais. Eu agradeço a atenção de todos, espero ter demonstrado com base em fatos e dados que o projeto, então, 2.633 não irá promover a grilagem de terras na Amazônia. Isso é um fake.